Olá pessoal, vamos ao nosso estudo bíblico. Nesta oportunidade vamos estudar segunda carta a Timóteo, capítulo 2, do versículo 19 até o versículo 26. Esse trecho está num trecho maior que se iniciou no versículo 14. Temos então, do versículo 14 ao versículo 26, um trecho onde o autor da carta, a figura do apóstolo Paulo, recomenda a Timóteo, estereótipo dos líderes que vão dar continuidade à teologia, ao evangelho paulino, a como lidar com os hereges, com aqueles que surgem na comunidade ou vêm à comunidade ensinar um evangelho desviante, um evangelho que não se enquadra naquele transmitido pelo apóstolo Paulo. Assim, o trecho apresenta duas recomendações distintas, ligadas ao mesmo tema, como lidar com os hereges, do verso 14 ao verso 18, a primeira recomendação. Temos no verso 19 ao verso 21 um intermédio, um texto que funciona como uma dobradiça entre a primeira parte e a segunda parte. Dos versos 22 ao 26, encontramos então a segunda recomendação, a segunda parte da recomendação sobre como lidar com os hereges. A diferença entre a segunda parte e a primeira parte se dá no âmbito de que, na primeira parte, de forma genérica, rejeita a posição do herege a partir da rejeição ao debate. Orienta-se a rejeitar a discussão, o debate, não dá oportunidade para o herege apresentar a sua dialética, os seus argumentos, pois por meio deles poderiam então convencer ou deturpar a mente dos irmãos. Então, na primeira parte, há uma rejeição ao debate, à discussão que vai gerar, ou que geraria contendas. A segunda parte, do verso 22 ao 26, se concentra na figura do herege. Ela é mais branda, pois apresenta ao ministro da palavra, ao líder da comunidade, a possibilidade de convencer o herege, de tratar o herege com paciência, moderação, com instrução, vendo a possibilidade da sua transformação, da sua conversão. Então, enquanto na primeira parte lida-se com a discussão em si, que deve ser rejeitada, no campo teórico, dialético, da discussão, na segunda parte apresenta-se ao líder da comunidade uma postura de preocupação com a pessoa, com o indivíduo, com aquele que está apresentando o ensino desviante. Ele precisa ser olhado com tolerância, com amor, com aquela possibilidade de converter-se, de abandonar aquele estágio, onde vai ser mostrado nos versos da segunda parte, que está sendo usado por Satanás e que existe a possibilidade dele voltar ao bom senso, à conversão. Então, na segunda parte, a orientação ao ministro da palavra, ao líder da comunidade, é que ele olhe o opositor com olhos de amor e tolerância, enxergando que ele pode estar sendo, e muitas vezes está sendo, usado por outros, ou até mesmo usado por Satanás, para trazer um desequilíbrio e trazer um desvio à igreja. Então, essa segunda parte se concentra em orientar o líder a ter esse olhar de amor para com aquele que está trazendo a divergência. E os versos 19 ao 21, que é um intermédio entre as duas recomendações, cita-se passagens do Antigo Testamento e ilustra-se como deve ser o procedimento diante dessas circunstâncias.
Assim, o verso 19 ao 21, encontramos esse intermédio, esse trecho que faz a ligação entre a primeira recomendação e a segunda, apresentando argumentos a partir das citações e episódios do Antigo Testamento. Diz assim o verso 19: Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. Essa primeira parte do verso 19 apresenta que há um fundamento que há de permanecer. Ele não explica que fundamento seria esse. Seria a fé em Jesus, a obra de Cristo, a figura do próprio Jesus dentro da comunidade, a cruz de Cristo, o Evangelho, como o conjunto de doutrinas recebidas. Ele não entra nesse detalhe e dizer que fundamento é esse. É muito provável que signifique o conjunto de tudo isso, uma vez que a palavra da verdade, mencionada na primeira parte, significa o Evangelho no seu todo, transmitido pelo apóstolo Paulo aos discípulos dele, que vão dar continuidade ao ministério evangelístico, evangélico, do anúncio do Evangelho. Ou seja, então, esse fundamento é muito provável que signifique o conjunto que compõe o Evangelho de Jesus Cristo. E ele permanece. E aí faz-se uma citação de Números, capítulo 16, verso 5. O Senhor conhece os que lhe pertencem. O episódio mencionado aqui é aquele envolvendo os levitas Coré, Datã e Abirã, que se rebelaram contra Arão e Moisés, reivindicando o sacerdócio, reivindicando serem os representantes para exercerem o sacerdócio. Moisés e Arão então reagem a essa postura de Coré, Datã e Abirã, e há então uma separação, há um racha no povo de Israel, de forma que eles precisam escolher a quem seguir. Se vão seguir Moisés e Arão como sacerdote ou se vão seguir Coré, Datã e Abirã. O resultado é que o Senhor intervém e vinga a Coré, Datã e Abirã. Então, nesse contexto mencionado, o autor procura trazer uma semelhança à situação que se vive no momento da carta escrita. Ou seja, o líder da comunidade, como figura de Moisés e Arão, está enfrentando opositores que reivindicam um novo ensinamento ou uma outra doutrina. E é necessário então que a comunidade cristã tome a sua posição. Independentemente da posição que se toma, apresenta-se o lema principal: o Senhor conhece os que lhe pertencem. O Senhor sabe aqueles que pertencem a ele. Então, com essa introdução à igreja, se estabelece que as decisões precisam ser tomadas e o Senhor conhece quem de fato pertence a ele. E aí a segunda parte do verso 19 continua citando o episódio de Números capítulo 16. Agora cita-se o verso 26. Tudo isso provavelmente citações a partir da Septuaginta, que é a versão grega do Antigo Testamento, utilizada, na sua maioria, pela igreja primitiva. Aparta-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Ou seja, Moisés estabelece a proposta e aqueles que se apartarem da injustiça, ou seja, que se apartarem de Coré, Datã e Abirã, vêm para o lado de Moisés e Arão. Então todo aquele que rejeita a injustiça se aparta. E a segunda parte desse texto é uma citação de Isaías 26, verso 13, parte B. Aqueles que pertencem ao Senhor confessam, professam, anunciam o seu nome, atestam pela confissão que pertencem ao Senhor. Assim, o verso 19 é regido por essas citações do Antigo Testamento, tentando fazer a comparação entre o episódio que a igreja está vivendo, a circunstância que ela está enfrentando com opositores, e o episódio de Moisés e Arão enfrentando Coré
e os seus seguidores. O verso 20 diz: Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros, porém, para desonra. Bem, essa metáfora é paulina, de fato, encontramos semelhanças nos textos de Paulo, em que a igreja é comparada a uma grande casa. E nesta grande casa há utensílios que são ornamentais, que honram a casa, que enfeitam a casa, mas há utensílios que não têm esse objetivo, que são usados para limpeza, para carregar água, para trabalhos menos visíveis. E por isso esses utensílios ficam escondidos e são utilizados para esses trabalhos de limpeza, por exemplo. Então, há os dois utensílios, há aqueles que estão visíveis, que são belos, bonitos e que honram a casa, e há aqueles que são utilizados para trabalhos de limpeza ou outros menos significativos no ambiente da casa. Com isso, a metáfora apresenta que a igreja é semelhante a essa grande casa, que tem utensílios de honra e tem utensílios que não são de honra. A proposta é que aqueles que pertencem ao Senhor busquem ser utensílios de honra, embora não se ignore que exista os outros. Isso é muito importante para a gente ter uma compreensão plena do que é a igreja. A igreja não tem só os vasos de honra, tem também os vasos de desonra. O importante é que nós busquemos ser os de honra. Que exista os de desonra, fato. Mas qual é a sua posição diante disso? Qual é a sua postura? Ficar olhando para aqueles que desonram e criticando os que desonram? Ou você buscar ser os vasos ou utensílios de honra? Então ele coloca essa situação para a igreja, que há os dois tipos, mas o que você vai fazer? O que você vai buscar? Deve-se buscar ser utensílios de honra, é o que ele vai orientar aqui. Verso 21. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, ao dono da casa, estando preparado para toda boa obra. E aí é interessante que ele coloca como se mostra com honra e como se mostra com desonra. Qual é o critério? Então, o primeiro critério que ele mostra, teórico, é: aparta-se da injustiça, aparta-se desses erros, aparte-se desses que querem desviar a igreja do evangelho de Jesus pregado por Paulo. Afaste-se dele, purifique-se dos seus erros, das suas transgressões, dos seus pecados e pratique as boas obras e seja preparado, apto para as boas obras. É o que ele vai dizer no final: estando preparado para toda boa obra. Ou seja, então, as boas obras é a parte visível, é a parte que se mostra. E essas boas obras, preparadas para que aqueles que andam no caminho da justiça vivam nelas, se tornarão a evidência dos vasos de honra e glória da casa. Ou seja, o que na prática fará com que os utensílios seja de honra? Está claro que as suas ações, a sua prática de vida, a forma como vive, as suas boas obras, preparado para toda boa obra, ou seja, preparado para as boas obras. E boas obras são motivadas pelo amor. Não se faz boas obras sem amor. Embora haja aqueles que venham fazer para promoção própria, mas são facilmente identificáveis, porque aqueles que fazem boas obras para promoção própria farão por um determinado tempo para um determinado objetivo, que quando alcançado, deixam de fazer. Mas aqueles que fazem motivados pelo amor são constantes, não mostram um objetivo específico, mas o fazem por amor a Jesus, por mandamento do Senhor Jesus Cristo. Então, as boas obras são aqui identificadas como um elemento que vai distinguir esses que se santificam e praticam
a verdade, ou seja, afasta-se desses erros, purifica-se desses erros. Então você será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor. Ou seja, útil para quê? Para as boas obras. Estando preparado, estando útil para toda boa obra. Assim, as boas obras são os elementos, é o elemento que vai marcar a distinção entre aqueles que pertencem ao Senhor e aqueles que não pertencem ao Senhor, aqueles que professam o seu nome, aqueles que não professam o seu nome, aqueles que se apartam da injustiça e aqueles que amam a injustiça. O verso 22, então, inicia-se a segunda recomendação, que dirige-se especificamente para o líder da comunidade, mas se aplica a todos os discípulos. Então diz assim o verso 22. Foge, o Timóteo, ou o líder da comunidade, foge, outro sim, das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz, com os que de coração puro invocam ao Senhor. Nós precisamos interpretar as recomendações dentro do contexto temático que é abordado. Por exemplo, essa primeira frase do verso 22, foge das paixões da juventude ou da mocidade. Se lida isoladamente, pode nos levar a compreender que essas paixões da juventude se refiram às questões da sexualidade, os impulsos sexuais que estão mais aflorados na juventude e que são mais densos na juventude, que o jovem precisa lidar com eles com muito mais dificuldade que uma pessoa mais madura. Bem, mas se nós interpretarmos, que é o ideal, a frase dentro do texto, dentro do contexto, o que se está recomendando ao líder da comunidade é um comportamento não jovial. E o que seria esse comportamento da juventude que estaria em oposição ao comportamento correto que o líder deve ter? Ele pode ser jovem. O que ele não pode é ter esse comportamento próprio da juventude. E que comportamento próprio da juventude é esse? A gente precisa ler todo o versículo, o texto é ideal, mas só o versículo já vai nos ajudar a compreender que tipo de impulsos da juventude são esses, que não é questões relacionadas à sexualidade, pois ele diz, foge, outro sim, das paixões da mocidade. Qual é o oposto, então, das paixões da mocidade? Foge dessas paixões. Tá, eu vou fugir dessas paixões. E vou me aproximar de quê? Aí ele vai dizer, da justiça, da fé, do amor, da paz, com os que de coração puro invocam ao Senhor. Então, as paixões da juventude são impulsos que estão em oposição à moderação, à justiça, à paz. É aquela vontade própria na juventude de resolver tudo na hora, na força, no braço, essa impulsividade própria da juventude. A juventude caracteriza-se muitas vezes pela impulsividade, por aquela ação impensada, por tomar decisões sem reflexão, por tomar decisões a partir dos desejos que afloram, momentâneos, que vêm e brotam. Por exemplo, a questão da vingança, a questão da briga, da ira, são próprios da juventude. Enquanto uma pessoa mais moderada, mais sensata, reflete sobre as adversidades para encontrar um caminho mais sóbrio, um caminho melhor. Então, esses impulsos da juventude que podem tomar o líder da igreja não se refere a questões da sexualidade, mas sim se refere a impulsos de resolver os problemas e as questões sem um amor e reflexão. Qual é a temática aqui? Como lidar com o herege. Então é possível que o líder da comunidade age com a impulsividade da juventude e trate o herege de forma como inimigo, grosseiro, partindo para cima, brigando, até mesmo indo às vias de fato, se vingando, agindo com intolerância, porque isso é próprio da juventude. Qual é o conselho? Evita essas atitudes próprias da juventude, que é a impulsividade. E seja moderado, seja
tolerante, seja justo, tenha fé, amor e paz. Verso 23. Repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Então, agora nessa segunda recomendação, nessa segunda parte, há um afunilamento de como esse líder da comunidade deve proceder. O que ele deve rejeitar são as discussões, são os debates, é a dialética, são os argumentos, e não a pessoa. Ele deve ter um olhar diferente para aquilo que é apontado no diálogo, no debate, na discussão, a discussão em si mesma, e a pessoa em si. Aí é necessário fazer uma distinção, rejeitar as contendas de palavras, rejeitar os debates e discussões que vão promover divisão na igreja, mas amar a pessoa que muitas vezes está trazendo essas discussões. Proíba as discussões, mas não proíba a pessoa. Ame a pessoa. Rejeite as discussões, mas não rejeite a pessoa. Por isso ele diz, repele as questões que são insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Ora, é necessário que o servo do Senhor, que é a expressão para o ministro da palavra, o líder da comunidade usada nas cartas de Timóteo, não viva a contender, aquilo que é próprio da juventude. E sim, deve ser brando para com todos, o que não é próprio da juventude. Apto para instruir, paciente ou tolerante, o que não é próprio da juventude. Ou seja, pega-se aqui no verso 24 um pequeno resumo de como deve ser o ministro da palavra, como deve ser o líder da igreja, quais são as características que ele deve ter. Então, repete-se aqui resumidamente. Ele deve ser brando, ele não deve ser uma pessoa que viva brigando, contendendo, mas deve ser brando para com todos, inclusive aquele que traz a heresia ou os debates desviantes. Brando para com todos, apto para instruir, apto para corrigir, para mostrar, com argumentos escriturísticos, com argumentos sólidos, com argumentos evangélicos, ou seja, próprio do evangelho, com argumentos sólidos, não dizendo assim, é isso e pronto, eu não quero que seja assim, essa é a minha vontade, essa é a tradição da igreja, é assim, pronto. Não, ele tem que ser apto para ensinar, argumentando e mostrando o caminho correto com argumentos sensatos e corretos. Ele tem que ser apto a contradizer de forma instrutiva e com tolerância, claro, com paciência. Verso 25. Disciplinando com mansidão, ou seja, quem? O herege, aquele que está trazendo o ensino desviante. Corrigindo com mansidão, não com bravura, não com altivez, com orgulho, mas com mansidão. Os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprir a sua vontade. Ou seja, sempre deve haver a expectativa da mudança, a crença na possibilidade de que aquele que está ensinando o erro, ele pode ser transformado, ele pode se arrepender, ele pode se converter, ele pode voltar à insensatez, percebendo que ele está sendo usado pelo diabo e não está sendo usado por Deus. Ou seja, essa forma do líder disciplinar, corrigir aqueles que se opõem com tolerância, com amor, com brandura, é para buscar a conversão. Não é para vencer a discussão, não é para derrotar o opositor, humilhá-lo e detoná-lo, mas é para ganhá-lo, para convertê-lo, para trazê-lo de volta à sensatez. Então, esse é um ensino e conselho muito importante para os líderes da igreja, que eles lidem com os opositores
com amor, tentando convertê-los, crendo nessa possibilidade, crendo que é possível que a pessoa mude, que a pessoa se converta, se arrependa, que a pessoa abra os olhos e perceba que está sendo usado pelo diabo, que não deixa de fazer isso, como ele diz aqui. É próprio do diabo fazer isso. Então não podemos ignorar esse desígnio de Satanás, essa ação de Satanás. Mas do líder se espera que ele lide com essa situação com amor, com brandura, com esperança, com crença no poder transformador do Espírito Santo e da palavra do Senhor. Amém.